sou abençoado. E quando nós cremos nessas verdades que está escrita no Evangelho, tudo muda à nossa volta. Nós começamos agora a ter uma ótica diferente, uma percepção diferente de tudo que está na sua volta. Porque Lucas 11:34 diz, se os olhos são bons, todo o corpo é bom. Se os olhos são maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então tenha os olhos bons à sua volta. Eu tenho a melhor esposa que deveria ter, eu tenho os melhores filhos que eu deveria ter, eu tenho a melhor igreja que eu deveria ter, eu tenho o melhor salário que eu deveria ter, eu tenho o melhor povo que eu deveria ter, e eu moro na melhor cidade que se poderia morar. Porque eu sou abençoado. E não tem a ver comigo, tem a ver com Ele que decidiu me abençoar. Eu lidero a melhor igreja, eu já liderei a melhor célula, não porque é melhor no sentido é perfeita, mas é porque é Deus que me deu. E tudo que Deus me dá é bom, agradável e perfeito. Amém? E eu queria te convidar a você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Aleluia, irmão. Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 31. Fala aí para o seu irmão, irmão. Hoje nós vamos aprender exegese, que é compreender o texto dentro do seu contexto. Amém? Então, vamos ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe dos mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu acho interessante esse texto, vai deixando aí, o culto inteiro vai ser esse texto aí, 17 ao 31, amém? Olha só, aqui é a parábola do jovem rico, amém? Você sabe que nós só vamos descobrir que ele é rico quando continua lendo o texto. Aqui só está a parábola do jovem rico porque os teólogos colocaram para facilitar a leitura. Mas eu acho interessante aqui, porque Jesus ele tem classe para conversar com as pessoas. Porque o texto fala assim, ó, que ele se encontra com Jesus, com o mestre, e aí ele fala assim, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, guarda os mandamentos. Ele fala, não, isso aí está tudo tranquilo, isso aí eu guardo, isso aí eu já sei fazer. Olha só, você já se encontrou com uma pessoa iludida? Tudo que você vai falar para ela, fala, eu já sei, eu não preciso, minha vida está boa. Não tem morretos, mas você já deve ter visto na televisão. Tudo que você fala para a pessoa, não, eu já sei de tudo. Não, minha casa está tudo mil maravilha. Mas você sabe que não está. E Jesus se encontrou com esse camarada aqui. E eu acho engraçado, eu acho interessante a elegância, a classe que Jesus fala. E se é eu ia falar, para de ser iludido, irmão. Você fica se achando aí, pelo amor de Deus, não existe quem nunca pecou. Eu falaria assim, mas eu não sou Jesus, e aleluia por isso. Mas Jesus não, ele fala com classe, ele deixa o cara chegar às próprias conclusões. Ele fala, você guarda todos os mandamentos? Então tá bom. Pega tudo que você tem, vende tudo e dá aos pobres e me segue. E aí Jesus, ele dá um checkmate no cara. Quem é mais antigo como ele deu um Horyuken, um Hadouken, um Shiryuken no cara, e ele falou, você guarda. Só que o cara estava falando para ele que o cara era perfeito, mas o texto bíblico em Romanos 3:23 fala, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Teve um tempo até que tinha aquele Shoryuken online, né, que os jovens falavam, né, e fazia assim, né, e ele fez isso nesse cara, porque ele falou assim, você guarda tudo, então vem e me segue, vende tudo que você tem e me segue. Só que ele não queria o dinheiro do cara. Só que daí o cara falou, eu vou ficar nessa igreja? Que é tudo que eu tenho, tá louco?
Só de dízimo já não gosta de ouvir de dinheiro, porque essa igreja só fala de dinheiro. Agora quer tudo. E a Bíblia fala que entristecido ele se retirou. E aí você vai ver o texto que é poderoso, porque o primeiro mandamento é: amarás o seu Deus acima de todas as coisas, acima de todas as suas riquezas. Então, nem precisou Jesus falar o segundo. Jesus só falou o primeiro, a Bíblia diz que ele ficou entristecido e se retirou. Mas vamos continuar lendo o texto aqui. Olha que poderoso. Amém. Versículo 20. Então ele respondeu: observar desde a minha juventude. Versículo 21. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, ficou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Ele vai falar que ele era. E o que é interessante aqui, irmão? É que aqui ele fala: vai, vende tudo que tem e me segue. E vira um miserável e fique sem nada na vida. É isso que Jesus falou? Não. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, me segue, e eu vou te dar o bom tesouro do céu. Não sei se você já leu o bom tesouro do céu lá em Deuteronômio 28, 12 em diante. Você vai ver que o negócio é poderoso. Mas o que é interessante desse texto aqui é que nós somos um povo latino-americano, e o povo latino-americano é o pobre, o rico. Porque a pessoa chega de carrão, chegou um mitidinho e se acha. Porque o latino-americano ele tem essa mentalidade, que não é uma cultura protestante, infelizmente. E a mentalidade nossa é assim, ó: só é rico porque tudo é mais fácil para ele. Só é rico porque roubou de alguém. Se ele não roubou de alguém, foi o pai dele, o avô dele que roubou de alguém, ou do meu avô, do meu tataravô. Nós, muitas vezes, nós amaldiçoamos, nós pensamos que só o rico, só o pobre. Tudo que você amaldiçoou, você não deu. Só que o que é interessante nesse texto aqui, é que o versículo fala aqui, ó, Jesus fitando, uma expressão não muito coloquial, mas fitando significa observando. Jesus o observando, diz o texto, o amou. Você vê que Jesus não odeia os ricos, Jesus amou o rico. Mas fala: pastor, porque acreditar que Deus ama os pobres, nós temos facilidade de acreditar. Mas acreditar que Jesus ama rico, nós temos dificuldade. E é isso que Deus vai mudar nessa noite. Aleluia. No final, você vai acreditar nessa verdade. Então, você vai parar de quando te chamar para fazer um lanche 2, 3 dias antes da cela. Ih, eu não vou ter, porque você é rico. Amém? Mas olha só, a Bíblia diz que Jesus, fitando nele, o amou. Pastor, mas Jesus ama os pobres, não os ricos. Ama os pobres também. Mas Jesus ama os pobres ou ama os ricos? Ele ama os dois. Jesus é de esquerda ou de direita? Jesus não é nenhum dos dois. Jesus é do centro, da árvore da vida. Jesus ama a todos. Você sabe, uma pessoa que se torna rica, ela se torna rica porque ela se tornou uma boa negociante. Então ela começa a fazer negócio, começa a se dar bem nos negócios, você sabe disso. E ela começa a se dar bem, e ela vai prosperando e ela se torna rica. Então esse jovem rico, ele era um bom negociador. Porque você sabe, a pessoa ela pode ser filha do maior milionário. Se ela não souber negociar, ela quebra a empresa do pai rapidinho. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Então é sinal que ele era um bom negociante. Ele fazia muitos negócios. E ele se dava bem nos negócios que ele fazia. Só que agora ele teve a oportunidade de fazer o melhor negócio da vida dele. E ele não fechou negócio com Jesus. Porque Jesus falou: vende tudo que tem, dá aos pobres, me segue. E eu vou te dar um tesouro no céu. Jesus não falou: vende tudo, se torna crente e vira um miserável. Não falou. Só que ele falou que tinha uma negociação melhor e maior com esse homem. Mas vamos continuar lendo lá. Quantos estão compreendendo aqui? Então, versículo 22, mais uma vez. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha o que ele falou aqui, lembra aqui? Quão dificilmente, ele não falou que é impossível, amém?
Vamos continuar lá. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram maravilhados, dizendo: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles, ou seja, observando eles, o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba no presente o cêntuplo, ou 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos serão primeiros e os últimos. Muitos serão últimos, e os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Irmão, aqui é poderoso. O texto fala aqui, ó. Os discípulos começaram a comentar. E falaram entre eles assim: mas se Deus chega para nós tem dinheiro, imagine nós que somos terra paga. Foi a conversa dele. Mas se você ouvir a palavra do Senhor, Pedro não era o ferra paga. Pedro era que tinha uma grande empresa. Aí ele fala de novo, e ele fala: o que está acontecendo? Ele pergunta a Jesus. Aí Jesus fala assim: ó, não é impossível, mas ainda que for para Deus. Mas o que eu acho poderoso aqui é que esse cara, jovem rico, ele não entendeu o que Deus queria fazer, mas os discípulos entenderam. Porque quando Jesus Lucas 5, você vai ver que ele tentou pescar a noite inteira, empresa quebrada, e nada dava certo. Mas eu estou falando capítulos aqui, eu creio que você já leu essas partes da Bíblia. E se você não leu, anota lá e lê depois. Lucas 5 fala que ele pescou a noite toda, não pegou nada. Ele dá a palavra para ele, ele vai e pesca, mas era tanto peixe, que o barco dele pescar um outro barco até o corrente da para não perder. Então veja, os historiadores dizem que Pedro prosperou muito e ele não deu, ele investiu na bolsa, né? Os dias, não sei quais eram os 20 investimentos antes. Ele investiu, vamos colocar no nosso dia de hoje, na bolsa de valores, prosperou muito, pagou todas as dívidas que tinha e ele honrou as equipes missionárias. Porque eles começaram a pregar e Pedro largou tudo por causa do evangelho. Mas Pedro tinha família, Pedro não ia largar e seis que pereça. Com certeza ele honrou os compromissos financeiros. Amém? Só que o que é poderoso aqui? Porque daí Jesus fala assim, ó, ele não quis largar tudo, mas quem largou vai receber sempre. Não só Deus presente. Casas, mães, irmãos, só cônjuge que é só um. Pode ver que o texto fala que é só um. Amém? Então, seja feliz com o seu cônjuge, porque é só um. Aí o que acontece? Pedro fala assim, então, para quem renuncia, ele dá 100 vezes mais. Aí ele fala para Jesus, e nós, que renunciamos tudo isso que o Senhor falou? Aí Jesus fala, vocês vão receber 100 vezes mais. Irmãos, renunciar tudo que ele fala que não é você virar um mendigo. Porque as pessoas pensam que quem anda pela fé é quem não tem nada. Mentira. Servir a Deus é 100 vezes mais. Mas o que ele está falando aqui é quem entrega tudo de coração. Que quem entrega o coração, entrega o bolso também. Quem entrega o coração, ele entrega o tempo. Quem entrega o coração, ele entrega a família, porque ele sabe que Deus cuida melhor do que ele. Só que aqui, Jesus, ele está falando na cultura judaica. E ele fala assim, ó, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não sei se você sabe. Mas,
pouco, o pastor foi lá e falava para nós, e nos ensinando, e depois pesquisando, lendo livros, estudando, você vai ver que essas cidades antigas, como a própria Jerusalém, elas têm grandes muralhas e largas. E o que acontecia naquela época? Existem grandes muralhas e existe uma grande porta. E dentro dessa grande porta existe uma pequena porta, o fundo de uma agulha. Porque talvez você pense que tem a ver passar no fundo de uma agulha. Realmente, grande, alguns que não um fiozinho de dentro do buraco da agulha, que vai colocar só que não é esse camelo falando e fundo de agulha no sentido costura. Aí o que acontece? Lá em Jerusalém tem as muralhas e uma grande porta que os comerciantes eles entram para negociar. E aí o que acontece? Se não chegar no horário lá, eles fecham esses grandes portais, essas portas, só fica aberta uma pequena porta, chamada fundo da agulha. Então, os negociantes, quando eles chegam depois do buraco, eles chegam de riquezas. Mais ainda. Amém? Mas o que acontece? Eles chegam com esses camelos. E esses camelos, eles passam nos portais, mas eles não passam no fundo de uma agulha. Por quê? Porque vem cheio de porta, mais um comerciante em cima dele, não dá para passar. Então, o que acontece? Essa pequena porta, esse comerciante, quando tinha que passar por ela, o que eles tinham que fazer? Tirar todas as riquezas do camelo, o negociante tinha que descer do camelo e só o camelo passava. Só que o camelo tinha que se abaixar, passar para o outro lado, depois o cara tinha que passar as riquezas, para depois ele passar. E quando era um comerciante avarento, ele não fazia isso, ele falava, não vou passar, porque senão corre o risco de eu perder todas as minhas riquezas. Então ele tinha que esperar o outro dia para abrir os grandes portais, para ele passar. E Jesus fala a linguagem, cultura judaica. Vocês lembram lá, discípulos? Do camelo, do fundo da agulha, do comerciante? Ele fala, então, uma pessoa avarenta é difícil passar no reino dos céus, ele fala do comerciante. Mas, homens generosos para Deus, para esses não é impossível. Porque para esses Deus quer colocar riquezas. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas nós somos chamados para ser transportadores de riqueza. Só que nós precisamos entender o que nos foi dado por herança. E muitas vezes nós nos prendemos, eu não quero. Mentira, todo mundo quer prosperar. Só que nós não podemos perder o coração. Porque Deus quer nos dar. Você acha que Deus quer que fique dependendo de prefeito, de governador, de esmola daqui, esmola de lá? Não. Deus quer dar empreendedores aqui, que tem um ônibus. Não precisa mais ficar pagando quase R$2.000 no ônibus. Vai alugar um ônibus para nós, mais conta. Irmãos daqui comprando chácara e alugando para a igreja, num preço mais em conta e abençoando a igreja. Irmãos daqui levantando pessoas para que possam abençoar inscrições. Deus quer nosso povo. Só que nós precisamos entregar o nosso coração para desfrutar disso que o Senhor tem. Precisamos, irmãos, Deus nos fez para prosperar. E você sabe, na nossa cabeça, quem quero te falar. Eu quero que você medite comigo que os homens prosperaram para um ladrão. Por exemplo, Abraão. Abre sua Bíblia em Gênesis 2. 13:2, perdão. Gênesis 2. Versículo. Aleluia. Você vai ficar falando. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Amém?
Ora, Abrão, muito rico, possuía gado, prata e ouro. O que Abrão era, irmãos? Não era nem rico, muito rico. E era ladrão? Sim ou não? Não, a ponto de ser chamado pai da fé. Quando ele saiu da casa, ele saiu sem nada. Saiu sem nada. O pai dele, o Tera, era um cara idólatra. Se olhar também a cultura judaica, era alguém que não tinha Jesus, não servia Jesus. E ele saiu sem nada, para ir para onde Deus estava enviando ele. E ele se tornou o quê? Muito rico. Davi, 1 Crônicas 29, fala um pouquinho dos tesouros que Davi tinha. Davi era rico, sim ou não? Ele deixou riquezas, tantas riquezas, que não precisou nem Salomão fazer nada, só construir. E Davi é um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Era rico, sim ou não? Roubou? Também não roubou. Aí, você vai encontrar também José. José era um homem muito rico, roubou? Pelo contrário, o cara foi preso, sofreu um monte por causa que tinha caráter, porque era íntegro. Mas olha o que Gênesis 39, 2 diz. E o Senhor era com José, e tudo que ele fazia prosperava. Vamos abrir lá, Gênesis 39, 2. Hoje eu quero lavar sua mente com essas palavras ricas. Você acreditar no que o Senhor tem para você. Amém? Tudo isso aqui foram coisas que o Senhor foi falando comigo e eu quero repassar para você. Gênesis 39, 2 diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem muito próspero, estava na casa do Senhor egípcio. José era um homem muito próspero, também não roubou. Aí você fala assim: ah, pastor, mas isso aí é Antigo Testamento. Nós vivemos na Nova Aliança. Só queria que os irmãos parassem com a agitação. Percebo que os irmãos desfocam muito rápido. Por favor, calienta a criança, não fica mexendo com o copo, não fica levantando, para que nós possamos raciocinar juntos aqui em nome de Jesus. Amém? Aí talvez você fale assim, que é o que eu falei para Deus. Falei: Senhor, mas isso é Antigo Testamento, eu vivo na Nova Aliança, me fala da Nova Aliança. Você gosta de Bíblia? Vamos para o meu filho. Não, teu filho era o pobrezinho de Jerusalém. Nasceu na manjedoura, pobrezinho, não tinha casa. E de fato era. Jesus era o pobrezinho? Sim. Mas quando Jesus nasceu, diz a Bíblia que estacionaram quantos camelos? 3 camelos. 3 camelos naquela época é como se fosse o caminhão baú da felicidade para nós aqui. 3 Scania. Nasceu Jesus, estacionou. Uma Scania, ouro. Daqui a pouco, mais atrás, outro. Incenso. Daqui a pouco, outra Scania. Mirra. Irmão, eu gosto de um perfume chamado Homem Sagaz. Perfume simples. Mais R$100. Imaginando quantos que tinha em valor o incenso e mirra que chegou lá para Jesus. 1 grama de ouro é R$230. Quantos quilos de ouro chegou? Eu calculei só 1 quilo. 1 quilo dá R$230 mil. Porque 1 quilo é 1.000 gramas. Vamos pensar? Que chegou na casa de Jesus quando ele nasceu, esse foi o presentinho de Jesus, aleluia. Imagina teu filho nascer e chegar 3 Scania lá na tua casa, um cheio de ouro, um cheio de incenso, um cheio de mirra. Daqui a pouco encosta as Scania lá, José olha para Maria, uau, tá pago tudo, aleluia. Está tudo quitado, vamos limpar o nome, vamos tirar o nome do Serasa, do SPC, vamos parar de ficar recebendo ligação 011 e não sei o que e tal, e 047. Tem irmão que só usa o WhatsApp agora. A ligação normal já não funciona mais, porque tanta cobrança. E aí José passava isso com ela, porque imagina, ele não tinha nem plano de saúde para nascer numa manjedoura. Só que o problema dos cristãos é que Jesus era pobre e morreu pobre. Não, irmão. Jesus, quando ele nasceu, ele ganhou esses 3 presentinhos. E José falou para Maria: tá paga as contas nossas. No que ele nasceu, eles foram morar 12 anos, irmão, no Egito. Egito, nos nossos dias, e naqueles dias, é como se comparassem morar 12 anos na Alemanha,
ou na Suíça, ou na Inglaterra, só paizinho de primeiro mundo. Aí você pensa comigo, Jesus morou 12 anos no Egito. Tem como, imagine, eu decido hoje, amor, vamos embora para os Estados Unidos, ficar só 12 anos lá. Bom, só para ir para lá com a minha família já vão em 50 mil, só para ir. Imagine para viver. Jesus ficou 12 anos no Egito, porque teve a perseguição com ele, você sabe da história, que você é cristão cheio de espírito, você lê a Bíblia. 12 anos. Ele prosperou e prosperou muito. Depois ele voltou, você sabe da história. Quem que é rico como Jesus, que fica passando dificuldade? Não, Jesus não foi um pobrezinho. Jesus foi muito próspero. Porque é importante você saber quem foi Jesus. E quem é Jesus, que daí você vai escandalizar no final. Quem é o Jesus ainda, você vai escandalizar. Porque talvez você nunca leu esse texto lá em Apocalipse, você vai ler comigo hoje pela primeira vez em nome de Jesus. Olha só. A Bíblia fala em 1 João 4,17, que assim como Jesus é, nós somos. Não é nós seremos, nós somos. Jesus, ele prosperou depois. Ele era um próspero. E se Jesus, que era Deus, que muitos dizem que só veio para sofrer, que não é verdade, ele veio para cumprir um propósito, prosperou muito, quem dirá nós, que também somos filhos amados. Só que é importante você saber quem foi Jesus, porque às vezes a gente fica falando, mas fulano, Beltrano, não. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Que assim como ele é, eu sou também nesse mundo. E aí, vamos voltar aqui para Jesus mais uma vez. Voltando para o jovem rico. O que o jovem rico falou? Ele falou, vou vender tudo, o que eu vou ganhar? Aí Jesus falou, você vai ganhar um tesouro no céu. Aí o jovem rico falou, tesouro no céu? Tesouro no céu não paga água. Tesouro no céu não paga luz. Tesouro do céu não paga a parcela do meu carro. Tesouro no céu não paga o meu aluguel. Foi essa a expressão do jovem rico. Talvez essa seja a sua expressão. Só que Jesus tinha um tesouro no céu. E o tesouro no céu que Jesus tinha era um cartão Infinity Platinum Celestium Jerusalém. Era um cartão que liberava, era um limite assim estrondoso, sem limite. Por quê? Porque se você olhar lá na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que um povo que estava com Jesus tinha quantos denários? 200 denários. Vamos pegar 200 denários, vezes R$80, que é a diária de um servente. Aleluia? Oi! Queima. Ontem fui levar as crianças com a Nicole ali para trás de onde eu moro. Eu falei para ela que foi o lugar que a primeira vez o pai trabalhou de orelha seca, servente aqui em Vila das Palmeiras. Foi servente de um cara. Servente ganhou R$80. Vamos supor, R$80 vezes 100 dá quanto? 8 mil. Sei que você é bom de matemática. Vezes 200 é 16 mil. Os caras tinham 16 mil reais e não dava para bancar o lanche de 5 mil homens. Aí Jesus falou, vocês não têm, mas eu tenho tesouro no céu. Pega o meu cartão, vai lá e compra. E a Bíblia diz que todos esses homens, que é 5 mil homens, mais as mulheres e filhos, que como eles queriam não, crescer, frutificar, multiplicar, encher a terra, os historiadores dizem que tinha quase 20 mil pessoas. Ele passou o cartão, liberou na hora. Nem aquele jovem rico, tendo muitas riquezas, não conseguiria comprar. Porque até pessoas muito ricas, você sabe, tem que ligar no banco para liberar um limite que não está acostumado a utilizar de costume. Sim ou não? Mas Jesus não precisou ligar no banco terreno, ele só bateu um fio para o celestial lá e falou, pai, te agradeço que o Senhor sempre me ouve, libera o limite aí. Libera o cartão Infinity Platinum Celeste de Jerusalém. Liberou, pam, passou. Quase 5 mil homens comeram. E a Bíblia diz que comeram até se fartar. E ainda sobraram 12 cestos. Para você ver que tesouro no céu paga conta de água, paga conta de luz, aparece Pix que você não sabe de onde, paga aluguel, paga parcela de carro, paga plano de saúde, paga tudo. Quando Jesus quis negociar com esse homem, Jesus não falou, seja miserável, vem agora viver pela fé. Porque tem muito cristão que acha que viver pela fé nunca tem nada. Você pode ver, os irmãos sabem como eu cheguei aqui. Mas daqui a pouco eu vou chegar de Sorrento, 7 lugar, preto, 2012. Vamos ver. Aí você vai ver. O que vão falar? Pastor está roubando.
Porque enquanto o pastor só tem uma bicicleta, ele está vivendo pela fé. Mas o dia que o pastor começar a andar de carrão e a esposa do pastor também andar de carrão, aí está roubando o povo. Só que eu cheguei numa conclusão, irmão. Porque ele fala aqui, ó, vai receber. Não fala. Aqui, ó, só que ele dá um ponto final. Daí ele fala assim, ó, com perseguições. Não foi o que o texto falou aqui? Só te lembrando. Então o que acontece? Irmão, tanto o pastor como o líder, como os irmãos, que caluniam, irmão, fica se preparando que não vai ser diferente de você. Pode ficar... E eu sempre falo para ele, se o pastor só tem uma bicicleta, ele está em maldição, por isso que ele não está prosperando, que Deus está pesando a mão. Alguma coisa ele está fazendo de errado, está em pecado. Tem perseguição, não presta, não vale nada, por isso não prospera. Se o pastor prospera, ele é ladrão. Então vai ter perseguição se for pobre e se for rico. O lado do pobre eu já fui, aleluia. Já estou vencendo isso na minha mente. Agora eu quero o outro lado. Porque se pobre tem perseguição, rico tem perseguição, eu quero ter perseguição sendo... Por quê? Porque é uma promessa de Deus, não é promessa do homem. Ninguém há que tenha deixado casa, mãe, pai, irmãos, que não receba 100 vezes mais. No tempo presente e ainda é vida eterna. A vida eterna já nos foi dada pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Mas agora o desfrutar, o reinar em vida, aí tem que crer mesmo. Porque caluniar, criticar, vão criticar. Mas é uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida. E é necessário você entender nessa noite que Jesus não é o pobrezinho que nasceu na manjedoura. Nasceu pobre, mas só foi nascer o presentinho dele. Eu vejo às vezes os irmãos se batem para ganhar um pix de uma fralda. Oh, meu chá de bebê está chegando. Oh, não sei o quê, pelo menos uma fralda. Se batem para ganhar uma fralda. Mas Jesus chegou bem mais que fralda. Chegou muito ouro, muito incenso, muita mirra. Jesus prosperou e prosperou demais. E Jesus é o nosso exemplo referencial. Irmão, Jesus tinha até tesoureiro. O tesoureiro era o Judas, você sabe disso. Já viu o pobre ter tesoureiro, irmão? Se te lograr em 5 centavos lá no mercado, falar, hoje só tenho bala, posso te dar? Não, não quero bala. Porque 5 centavos vai fazer falta para você comprar pão depois. Mas Jesus, ele tinha até tesoureiro, de tão próspero que ele era. E o tesoureiro roubava ele direto. Porque diz alguns textos que Judas sempre ficava prendendo, falando, não vamos gastar muito com o mestre não, hein? Esse papo de reter dinheiro para dar aos pobres, não é no tempo da nossa política de hoje não, já no tempo de Jesus já tinha já, irmão. Esse negócio de, não, vamos guardar, porque tem que dar... A matemática do céu é diferente da matemática terrena. Quanto dou para Deus, mais ele abençoa e multiplica. Coloca na mão de Deus, mais ele abençoa, mais ele multiplica. Deus é alguém muito rico. Amém? Aí você fala, pastor, tá, vamos falar dos discípulos. Olha só as ofertas dos discípulos lá em Atos. O que eles recebiam lá em Atos? Atos 4, Atos 5 e Atos 2 fala o quê? Que eles recebiam casas, bens, carros. No nosso dia, não tinha carro naquela época. Vamos colocar que fosse nosso dia, amém? Naquela época era cavalos, camelo. Então eles recebiam muitos bens. Não era só ter que ficar se humilhando para receber 10%. Eles ganhavam bens. Por isso que eles expandiram o reino. Então veja, mas por que eles viveram isso? Porque Jesus tinha prometido, quem renunciar por amor de mim do evangelho, vai receber 100 vezes mais. Mas aí, para encerrar, eu quero que você abra lá em Apocalipse 21. Os servos, se puder ajudar a cuidar das crianças aí. Amém? Só deixa aberto em Apocalipse 21. Amém? Deixa aberto então. Deixa eu continuar aqui a linha de raciocínio, que eu vou encerrar lendo esse texto com você. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de mim, de você, por amor de nós, para que nós fôssemos ricos. Quando que Jesus se tornou pobre? Sendo que ele era muito rico, tinha até tesoureiro.
Lá na cruz do Calvário. Foi o único lugar que ele pôde se tornar pobre. Porque ele se fez maldição em nosso lugar. Uma das maldições era pobreza e miséria. Amém? Só que ele fala assim, ele se fez pobre para nós nos tornarmos ricos. Foi Jesus que nos deu essa promessa. Você pensa comigo, irmão? Vamos supor. Deixa aberto em Apocalipse 21, amém? Você já vai ver quem é esse rico da Nova Jerusalém. Vamos supor. Deixa eu pegar um carro que ninguém aqui da igreja tem para não achar que eu estou falando do carro. Porque até isso os irmãos pensam. O pastor falou direto para mim. Então deixa eu lembrar um carro aqui. Símbolo. Vamos supor que o Rafa ali... Não, o Rafa não, que é de menor, que não pode dirigir carro sem carteira. Ou o Renan que tem carteira. Pecado feio. O Renan tem carteira. E aí o Renan tem um símbolo. Só que o símbolo do Renan está zoadão. Está amarrado em nome de Jesus, repreende aí. E o símbolo do Renan é desviado. O que é um carro desviado, pastor? Canta, bebe e fuma. Então tá lá andando com o símbolo. É barulho para tudo que é lado, como se estivesse dançando. Bebe bastante e fuma bastante. Vamos supor que o Renan tem esse símbolo aí. Aí, o Renan está andando aqui na reta, e aí ele passa e vê um grande empresário com uma Ferrari de ouro. Esse tempo atrás eu vi lá em Dubai, lá o cara mandou banhar de ouro a Ferrari. Falei, aleluia. É bom você ver essas fotos de vez em quando, Dubai, Abu Dhabi, esses lugares aí que nós vamos conhecer em nome de Jesus. Aí vamos supor, chega ali o cara com a Ferrari de ouro. Estacionado ali, o Renan estaciona o símbolo dele atrás, desviado, né, que canta, dança, bebe, fuma. E ele encosta e fala, meu senhor, eu vi que o senhor está aí ligando aí, não aconteceu alguma coisa, fiquei preocupado. Aí esse cara fala assim, então, acabou meu combustível, não sei o que aconteceu, e eu estou ligando para a minha seguradora, para os meus assessores, ninguém me atende. Aí o Renan fala, você quer meu combustível? Eu te ajudo. Aí ele olha para o carro desviado do Renan. Cara, me oferecer gasolina com um carro desviado desse aí, que dança, canta, bebe, fuma. Ele fala, não, eu te dou meu combustível. Ele fala, mas como que nós vamos tirar? Não, vamos arrancar o tanque aqui só para o senhor seguir viagem. Aí o Renan ajuda o cara. Irmão, rico não gosta de dever favor, você sabe disso. Ele não gosta, que ele tem que bancar tudo. Mas vamos supor que Renan dá de cara com um rico generoso. Aí esse rico sai todo faceiro e ele lembra do Renan e ele fala, cara, o Renan, coitado desse cara, nem conheço ele, mas que carrinho zoado dele, pelo amor de Deus. Tem que mandar para uma sucata. Um cara desse, na hora que ele sai com o carro, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para os assessores dele e fala, um fulano lá em Morretes, lá, ele estava parado lá com um carro, um símbolo, e eu preciso que você leve ele numa concessionária e fala para ele escolher um carro. Você acha que um rico generoso, devendo um favor para o Renan, teria coragem de dar um carro zero para ele? Sim ou não? Sim, teria. Agora, muito mais, o rico da Nova Jerusalém, chamado Jesus, quando nós auxiliamos ele, quando nós emprestamos coisas nossas a ele, nos dá muito mais. Você sabe o que Deus falou comigo? Rafael, quando nós falamos de dízimo e oferta, não é que nós queremos tomar as coisas dos outros. É porque eu quero dar oportunidade para essas pessoas de colocar nas minhas mãos para me abençoar e multiplicar. Que dízimo não é uma obrigação, uma expressão de gratidão. E quando nós, irmãos, servir um homem rico, se você encontrar algum dia um homem rico, passando necessidade, que é raro, irmão, você corre logo ajudar esse camarada, que é uma porta se abrindo para você. Mas existe um homem mais rico que homens terrenos, que é Jesus. Quando ele fala para você devolver o seu dízimo, ofertar, investir no reino dele, ele está falando, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você coloque aqui para me abençoar e multiplicar. Porque eles tinham 5 pães e 2 peixes. Deu para toda aquela multidão comer até se fartar. E sobraram 12 cestos ainda. Quando você coloca o seu dízimo aqui, sua oferta aqui, Deus está abençoando e multiplicando. Que só o seu salário não ia dar aquele mês. Mas Ele está multiplicando na sua vida financeira. E aí Deus falou comigo, falou, Rafael, se abençoar um rico, fazer um favor para um rico, já é bênção. Muito mais quando eu peço favor de vocês investirem no meu reino. É porque eu quero salvar muitas vidas. Dinheiro, irmão, para Deus é tão banal que a Nova Jerusalém vai ser estrada de ouro. A pista onde vamos pisar vai ser de ouro. Agora,
agora vamos para a casa do rico da Nova Jerusalém. Abre lá, estou dentro do tempo ainda. Apocalipse capítulo 21, versículo 17. Glória a Deus. Amém? Apocalipse 21, 16 ao 21. Glória a Deus. Se a equipe do louvor já quiser ficar meio que por aqui. Olha só. Versículo 16. Está falando da cidade de Jesus, amém? Lembra que Apocalipse 1 fala que Jesus tinha um cinto de ouro. Amém? Cinto de ouro, irmão. Cinto de ouro. Já parou para pensar? Vim com um relógio de ouro aqui, já mexe com o olhar dos irmãos, sim ou não? Ah, o pastor está ostentando. Mas Jesus andava de cinto de ouro. Só não vou falar que é ostentação, porque é Jesus, né, irmão? Não sou louco de falar que Jesus ostentou. Mas ele tinha um cinto de ouro, lá em Apocalipse 1. Você lê lá, vai estar lá. Mas olha a casa desse homem que tinha um cinto de ouro. Versículo 16. A cidade é quadrangular. Ainda bem que é a cidade, a igreja é videira, aleluia. De comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Versículo 17. Mediu também a sua muralha 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Amém? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Essa é a cidade que mora o nosso Senhor e Salvador Jesus e que nós iremos morar. Irmão, acredita em mim. Quando Jesus te pede, auxilia, entregue nas minhas mãos, Deus está querendo multiplicar na sua vida. A casa de Jesus é extremamente de ouro e pedras preciosas. E tudo que é dele é nosso. Nós precisamos nessa noite mudar a nossa mentalidade, irmão. Porque quando se pede, não se pede para um homem, se pede para mostrar que Deus é Senhor e soberano na nossa vida. E como eu falei, sempre ensino, irmão, não dizime com dúvida, que nem é bom, é pecado. Dizime com fé, que não é o pastor que vai dar ou não dar, é Deus. Porque dízimo é uma expressão de gratidão e fé. Lá fora nós vamos ver a pirâmide. Eu só dou se você me der com juro. Toma aqui, dá lá. Mas aqui não, quando nós entregamos, é expressão de gratidão, é expressão de fé. E hoje eu quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero ler esse texto com você de Salmos 35, 27. Para você preparar a sua oferta, o seu dízimo e nós orarmos para encerrar. Salmos 35, 27. Amém? Como eu te falei, pirâmide é toma aqui, dá lá. Mas quem dizima e oferta, expressa amor e confiança ao Senhor. Quem dizima e oferta, expressa amor e confiança ao Senhor. E olha só o que diz Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na justiça de Cristo. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Pastor, eu tenho medo de ficar rico, vai que eu perco o coração. Irmão, quem quer ficar rico não entendeu o Evangelho. Porque no Evangelho nós não vamos ficar, nós já somos.
Nós só precisamos desfrutar. Pastor, mas lá em 1 Timóteo 6,10 diz que quem quer ficar rico vai se perder nas paixões do dinheiro. Não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o amor ao Senhor que traz para nós os recursos. Você ama o Senhor, você não ama o dinheiro. E eu tenho certeza que você não vai perder o coração. Mas guarda essas duas frases que eu vou mais uma vez repetir. Para de amaldiçoar a prosperidade. Você só terá aquilo que você abençoa. Segundo, não tenha medo de prosperar. Ah, mas se eu tiver, vão me roubar. Jesus roubava ele todo dia e nunca faltou para ele. Irmão, eu vou falar para você, vou confessar um negócio aqui, vou abrir meu coração. Ser pobre eu já cansei. Eu vou prosperar. Eu não quero mais chegar final de tarde, meus filhos querem um pão, uma mortadela ou algo assim. Falar, hoje o pai não tem, só no meio do mês, só no final do mês. Não, eu renunciei, você renunciou. De coração, tudo por amor ao Evangelho. E a promessa é, vai receber 100 vezes mais. Aquilo que é de Deus é nosso. Chega desse negócio, irmão, de pegar o vale já pensando no pagamento que já está devendo o vale. Pega hoje, amanhã já pagou tudo, nem o dia inteiro dura, que agora com o Pix, antigamente durava o dia inteiro o pagamento, que você tinha que pagar uma conta aqui, a outra ali no boleto, e ligava para o outro, vem buscar o teu dinheiro. Hoje não, no Pix não dura nem uma manhã. Chega desse negócio. Nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que tem o melhor para as nossas vidas. Ah, pastor, você está falando de bem materiais? Sim, porque eu quero ver você bem. Chega de ficar vivendo numa casinha caindo aos pedaços. Chega de andar com um carrinho, tudo estourado. Chega de andar com uma bicicletinha, que tem que ficar toda hora enchendo o pneu. Chega de ter uma máquina de lavar, que uma hora ela lava, outra hora ela não lava. Chega de ter uma televisão que tem que, igual de mulher de malandro, você tem que ficar dando tapa nela para ela pegar. Hora pega, hora não. Cama tá lá, tem que botar o tijolo para não quebrar. Não é de Deus. E eu estou falando para o seu bem. A minha meta é você prosperar. Quando chove, chove mais dentro de casa do que fora. Ficar debaixo de uma árvore, fica mais perto da chuva do que dentro de casa, não é a vontade de Deus. Vai andar na casa, tem que andar devagar para não quebrar o assoalho. Ou tem que pular onde está quebrado para não cair para baixo. Não é de Deus. Jesus é o rico da Nova Jerusalém. 1 João 4,17 diz, assim como Ele é, nós somos também. Irmãos, nós temos nessa noite, em nome de Jesus, que abolir a mentalidade do nada posso e entrar na mentalidade do Evangelho. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, não tenha medo, Deus é contigo, jamais te deixará, jamais te desamparará. Alguém um dia falou assim para mim, pastor, mas se tiver um monte de empreendedor na igreja não vai ter funcionário? Vai porque não é todo mundo que vai querer empreender. Só que quanto mais empreendedor nós tiver, mais pessoas nós vamos empregar dentro da nossa igreja. Não precisa ir buscar trabalho lá fora, que tem que trabalhar de segunda a segunda e não pode vir para um culto. Não trabalha com homens de Deus, mulheres de Deus que valorizam a casa do Senhor e que vai poder estar no culto, que vai poder estar na célula. Deus não vai te dar um trabalho que te tira de tudo, não vai, acredita em mim. E é esse o nosso desejo, para que os irmãos prosperem. Só que para isso, nessa noite você precisa, irmão. Se você já fez a oração, só quer o necessário, é hoje à noite se arrepender, você mentiu para você mesmo. Irmão, maná, uma hora cansa. Nós precisamos viver a abundância da graça, o dom da justiça, reinar em vida. Eu quero o seu bem, e eu profetizo na sua vida que ainda esse ano, você vai conseguir pagar água, luz adiantado, não vai mais precisar ficar fugindo, bloqueando pessoas que estão te cobrando. Eu profetizo que você vai começar a pagar aluguel adiantado. Você que quer uma casa, você vai ter a sua casa própria. Eu creio, irmãos. Eu quero profetizar na sua vida. O jogo está virando. Esse é o ano ainda da aceleração. Nós vamos começar o outro ano com a casa cheia, com a despensa cheia, com a conta bancária cheia, com os recursos cheios, tudo cheio, com o bolso cheio. Aleluia! É isso que eu profetizo sobre a sua vida. E eu quero encerrar orando antes de você entregar a sua oferta e seu dízimo. Porque eu creio, irmão, você serve um Deus que é rico, dono do ouro e da prata. E eu tenho certeza que Ele tem prazer na sua prosperidade. Chega desse negócio de usar calça até ficar de outra cor, de tanto que lava. Você comprou ela para ser a domingueira, já virou sabadeira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, semana inteira com a mesma calça. O tênis,
Você tem que andar devagar porque ele está com boca de sapo, já descolou, porque só usa ele. Não é a vontade de Deus. E eu falo porque Deus está mudando isso dentro de mim, irmão. Para mim, ser cheio de fé antes era ter uma calça só, uma camisa só e nunca ter dinheiro. Não, hoje eu estou só pela fé. Não é fé. Fé é desfrutar daquilo que Deus já nos deu na cruz do Calvário. E eu quero orar com você em nome de Jesus. Você vai começar o ano 2023 com a casa cheia, com a conta cheia, com a despensa cheia, em nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero declarar, Senhor, que nós entregamos o nosso coração, nós entregamos o seu bolso ao Senhor, e nós cremos que tudo que colocamos nas suas mãos, o Senhor abençoa e multiplica. O Senhor abençoa e multiplica. Eu declaro que os meus irmãos são dizimistas fiéis e ofertantes generosos, porque eles creem que são filho amado e que nada vai faltar para eles e eles vão ter em abundância. Essa é minha oração, essa é minha declaração. E tudo que eles colocarem aqui, o Senhor vai abençoar e vai multiplicar. E eles irão colher a 30, a 60 e a 100 por um. E eu creio, Senhor, que se ajudar um grande rico já é bênção. Quando nós investimos na sua casa, é muito maior a bênção. E eu creio que os meus irmãos já são abençoados, já são prósperos, e eles não terão falta de nada. E eu declaro dívidas sendo quitadas, eu profetizo aumento de salário, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, recursos sobrando na conta bancária. Eu profetizo que toda a escassez já caiu por terra, no nome poderoso do teu Filho, Jesus. Amém. Amém? Pode vir ofertar e dizimar ao Senhor. Estou subindo pra um lugar mais alto, já que meus pontos vão passar e os meus olhos vejo o futuro. Não se vê, não se faz. Declare teu alvo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Declare. Meu alvo é Cristo. Seu alvo. Meu alvo é Cristo. Subindo pra um lugar mais alto. Já desisti de andar sozinho. Declare. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme. E o quê?